Começar então a nossa conversa e agora a gente mergulha no tema da infraestrutura. Mas antes de entrar aqui, né, em gerência de pavimentos, entrar na parte técnica, né, todos aqui são da área de infraestrutura, da parte rodoviária. Queria que vocês fizessem um balanço. Como é que vocês vê hoje a situação da malha rodoviária brasileira, né? Como é que vocês vê essa situação nossa hoje? Começar por mim? Verdade aí. Vamos lá. Bom, primeiro, antes de que fale do assunto, né, eu tenho que mandar um abraço pro João Pedro, que está me assistindo. Eu falei que ia falar o nome dele aqui, tá doentinho lá, mas papai tá te pensando aqui em você, tá? Manda uma cartinha para mim aqui, Giovanni. Ai, meu Deus do céu. Bom, qual que é... Bom, Depois tu lê a carta dele aí. No final. vou ler aqui, ó. Boa Vai lá, viagem, vai lá, papai, te amo. É isso aí, ó. Registrado aí. Mas o que acontece? Quando você pergunta como é que está a nossa malha, eu tenho que te perguntar qual malha, né? Você está falando exatamente. Por quê? A gente tem uma malha concedida e a gente tem a malha que está sob domínio público, tá? E a gente tem cenários bem distintos para os dois, para as duas demandas aí, seja o público, seja o privado. Mas, de modo geral, o Brasil é um país gigantesco. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? É um continente praticamente. E para essa área gigantesca, a nossa malha é de 1,7 milhão. Tá? Se a gente dividir, fazer uma continha rápida aí, vai dar cerca de 0,2 quilômetros por quilômetro quadrado. E será que isso é muito? Será que isso é pouco? Tem que ter um comparativo, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos e a China, sabe quanto que dá? Faço nem ideia. Faço nem ideia. 4,5 vezes a mais, né? Então, é muito diferente. São 4 vezes mais malha, densidade de malha. O Brasil? Do que a brasileira. Tá. Lá Então, fora. a China é muito maior, China. tá? Então, eles lá estão com 4 vezes mais, pelo menos, tá? E para ficar... Bom, primeiro já tem uma conclusão aqui. Está faltando obra, está faltando estrada, a densidade é muito baixa. Comparar com a Austrália. A Austrália é um país também tem um tamanho continental, mais ou menos o tamanho do Brasil, equivalente, tá? E a malha é o dobro da nossa. É basicamente o dobro, tá? E tem outro agravante. Quem mora na Austrália? Pouca gente. A população da Austrália hoje é cerca de 25 milhões, 26 milhões. O Brasil é quanto? 220. Então, eu tenho o dobro da malha para 1/4 da população brasileira. Então, está faltando estrada. Então, o pessoal aí deve ter muito serviço para frente, tá? Agora tem um cenário ainda pior. Nossa malha pavimentada é 214 mil. 214 mil. Para 1,7 milhão de estradas. Pouco. Por quê? A Thaís, você não sabe, mas a Thaís comprou uma BMW 320i, está zerada, está zeradinha. O que vai acontecer com a BMW dela? Tá? Ela vai andar apenas 12% do tempo, na média, de maneira geral, né, em cima de uma via pavimentada. E os outros 88%, estrada de chão. Essa é a realidade brasileira. Estrada vicinal, estrada de chão. Estrada de chão. Estrada de terra. Terra. Aqui no sul a gente fala de terra mesmo, né? Terra. Isso Estrada aí. de chão, isso mesmo. Então o que acontece? A Thaís vai ficar triste com a situação, porque a maior parte do tráfego que ela vai ter em cima de um pavimento vai ser 12%. Vai ser uma coisa muito triste. Mas não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Por quê? Desses 12%, aproximadamente metade está pedindo o quê? Uma intervenção. 50% ali mais ou menos, o estado de conservação é regular a péssimo. Então, na média geral, né, digamos que a Thaís vai ficar andando 60 metros em cima de um pavimento confortável, seguro, que vai deixar ela feliz, e 940 metros em estrada de chão ou um pavimento que está pedindo uma intervenção. Então, quais são as conclusões que a gente tira? Que precisa fazer mais, está faltando estrada, e o que tem precisa de uma intervenção. Então, o cenário não é dos melhores, né, para o país, porque a gente fica travado. Se a gente não tem estrada, como eu vou ter acesso? Rio Grande do Sul agora, o que está acontecendo? Está isolado. Eu não chego de carro, não chego de avião. Então, você quer... Ontem, na fila do aeroporto, lá do avião, o operador estava falando, ó, a gente tem um avião para mandar e não tem como pousar. A gente não tem como dar essa contribuição ao Estado porque não tem como pousar o avião. Então, você isola a comunidade, você isola aquela região. Você trava tudo. Né? Thaís, qual é a tua visão da malha rodoviária? Como é que está essa nossa infraestrutura hoje, né? Bom, primeiro que eu quero dizer para o Rodrigo que não é BMW, tá? Já estou no helicóptero. Brincadeiras à parte, Rodrigo também roubou parte da minha fala.
quando ele traz os dados da realidade brasileira em termos de estradas pavimentadas hoje, né? A gente tem esses 12% comentados pelo Rodrigo, e a gente tem, né, pesquisas da CNT aí no último relatório mostram que a gente tem 50% das nossas estradas no estado bom e 50% de ruim a péssimo, mais ou menos isso, né? Então, a gente tem muito a fazer. Temos estradas aí pavimentadas há 40, 50 anos que não voltaram a ter manutenção. E aí a gente tem isso muito em função dessa malha que, apesar de ser 12% pavimentada, ainda é uma malha muito grande, né? A gente está falando aí de quase 200 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Então, assim, para o governo ter a possibilidade, ter braço, ter condições de fazer essas manutenções, é um trabalho muito árduo, necessita de planejamento, né? Então, o que aconteceu em função disso, de o governo não ter essas condições de abranger toda essa malha, que começaram na década de 90 as concessões, né? Então, que eu acho que é uma das grandes saídas que a gente tem aí para a manutenção das nossas vias, que estão realmente muito precárias em muitos locais. A gente vê o esforço aí do DENIT, né, nos programas de recuperação, mas a gente ainda tem condições muito ruins nas nossas estradas. E pegando esse gancho, Thaís, aí, esse teu gancho, tu citou a concessionária, falou em investimento, pegando aí para te comentar em cima dessa reflexão que eu vou fazer. Pegando o dado que o Rodrigo deu, 219 mil quilômetros por aí, né? 214 mil, pavimentado. Pavimentado. Dessa malha pavimentada, parece que 1/3 está na mão da União e 2/3 está diluído entre estados e municípios, né? E aí a gente escuta, de vez em quando escuta um prefeito falar que o município arrecada, o estado arrecada, manda tudo para Brasília e Brasília devolve menos. Sendo que, então, o dinheiro fica concentrado em Brasília e repassa para os estados e municípios. Nem tudo aquilo que arrecada vem volta pouco, né? E eles têm uma malha gigante para dar conta. Bom, e essa malha, nós temos uma parte ali que está na mão da concessionária, uma extensão de quilometragem de via, né? Que é pequena comparado com esse monte todo. E a gente vê realmente essa dificuldade do governo em ter orçamento, ter caixa para tocar isso. Matéria agora, que eu vi, acho que foi de março agora, que houve, para atingir meta fiscal, aquela coisa toda, teve um corte muito pesado, acho que foi 2,9 bi, se eu não estou furando o dado, diluído ali para cortar entre o Ministério dos Transportes e o Ministério das Cidades, né? E aí eu pergunto, como é que fica? O Rodrigo falou, deu o dado aqui, que temos uma grande extensão de uma situação de estrada de terra, né, de chão, e a que tem pavimentada é precária. Como é que fica esse cenário? Como é que tu vê essa questão dos investimentos públicos e aí entra na questão do privado, nesse papel da melhoria aí? O orçamento sempre é um cobertor curto, né? O período que você tem de um ciclo de manutenção em um dado trecho, uma dada localidade, quando você termina para partir para outro, né, e fazer o ciclo inteiro, quando você volta no primeiro restaurado, você já não tem mais pavimento de novo. Então, a gente não tem esse tempo hábil para fazer toda essa manutenção. Mas tem um dado importante agora, que o DENIT ele está muito empenhado, né, implantando um sistema de gerência de pavimentos, né, dentro de um programa que chama Planejamento Nacional de Manutenção de Rodovias ou Manutenção Rodoviária, alguma coisa assim. Dentro desse programa, com a implantação desse sistema de gerência e a avaliação o DENIT tem aí sob sua gestão, acho que em torno de 80 mil quilômetros de rodovias, né? E ter a gestão, ter o planejamento dessas intervenções, eu acho que é o ponto crucial, tanto dentro de uma ação privada quanto dentro de uma ação pública, né?
o governo precisa ter a ciência da sua malha, ter esse escaneamento da sua malha para saber em que condições ela está, e aí, através desse sistema de gerência, poder planejar onde os investimentos vão ser realizados para que tenham um retorno da melhor forma possível, tanto para a gestão quanto para o usuário, né? Então, esse investimento ele tem que trazer também um benefício para o usuário. Então, eu acredito que a gente está evoluindo. Eu acho que essa ação do DENIT, ela vai trazer uma forma diferente, até de cultura, de aplicar esse orçamento na manutenção e restauração das rodovias. Dentro do privado, esse controle, logicamente, ele é feito de uma forma muito mais, não diria fácil, mas um pouco mais, acho que organizada, até culturalmente, porque isso está intrínseco no dia a dia das concessionárias, mas também não é uma ação tão fácil de se fazer. Então, essa gestão, esse planejamento, ele é muito importante dentro do âmbito da manutenção e preservação dos nossos ativos, né? Eu dou aula de manutenção e reabilitação de pavimentos, né? E qual que é a primeira pergunta que o aluno faz no primeiro dia de aula? Adivinha? Professor, por que nossos pavimentos são tão ruins? Não sei se já passaram por isso, mas todo semestre a mesma pergunta. E tá? o que passa na televisão em reportagem, né? Isso. Fez essa estrada e não dura. Isso aí. Então, o que tem de errado, né? Por que nossos pavimentos são tão ruins? Será que são mesmos? Bandeirantes é pavimento ruim? Não é. Anhanguera é pavimento ruim? Não é. Onde é que estão os pavimentos ruins? Você já viu uma equipe de manutenção na rua da tua casa? Não viu, né? Mas na Bandeirantes você vê. Então, o que acontece? Esse número que a gente está vendo aqui, de 50% da malha precisar de uma intervenção, tá? Só não é pior por conta de quem? Por conta das parcerias com as concessões. É melhor das concessões, tá? 70% estão com uma conservação excelente ou boa. No público, é só 30%. Então, a gente chega nos 50% ali, mais ou menos, tá? Então, a gente vê as concessões como uma possível saída para o nosso cenário, né? E eu falo também o seguinte, né? Talvez a explicação dos nossos pavimentos não serem tão bons, a gente tem a impressão de não serem tão bons, é porque você anda mais em rodovia ou em bairro da cidade? É em bairro da cidade. Bairro. E a rua da tua casa é domínio de quem? Quem está tomando conta? Na prefeitura? Prefeitura, né? A concessão tem um dono. A rua da tua casa não tem um dono. Né? Meio que está sem dono lá, né? Então eu até brinco, né? Por que a baleia está em extinção e a vaca não? Um tem dono, o outro não. Né? Então tudo que tem dono acaba sendo melhor cuidado, melhor administrado. Né? Então acho que as concessões que a Thaís trouxe aí para a gente contribuem para a gente ter um estado de condição muito melhor, né? E poderia ser bem pior, certo? Então acho que a saída aí das concessões é muito interessante. E o DENIT está de parabéns, tá? O DENIT nos últimos 20 anos aí, e agora com essa implantação do sistema de gerência de pavimentos, é uma maneira assertiva de fazer a alocação dos recursos, tá? Mas eu acho que o problema do Brasil é muito mais sério. Por quê? Um governo do Brasil dura quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Trocou de governo, o que acontece com a política de Estado? Se trocou o partido, para tudo, tem que rever os contratos, troca ministro, troca Rever secretário, olha tudo. Qual que é a nossa expectativa para os próximos 30 anos? Nenhuma. Ninguém sabe, né? O Brasil mistura política de Estado com política de governo. Isso é ruim. Está tudo concentrado. E mudou um governo, mudou tudo. Então, como você vai ter um planejamento, tá? Numa prefeitura, vou implantar um sistema de pavimentos em Curitiba. Tá, a maior boa das intenções, tá? Trocou de governo, o cara achou que não foi muito com a cara do sistema, esquece, vou pagar isso aí não. Chuta já, tchau. Vamos fazer como a gente fazia antes, o vereador traz a demanda, eu vou lá, faço tapa-buraco, remendo, vai resolver. Vai tocando aí, paliativo. Para que eu vou me preocupar com 30 anos se eu não vou estar mais aqui, né? E essa, se eu puder te interromper aqui, mas essa é uma questão que, por exemplo, você vê no Reino Unido, logicamente, que é uma situação completamente diferente, eles têm uma estrutura completamente diferente. Mas o Reino Unido ele é um exemplo de como se utilizar dos erros.
O Reino Unido ele consegue manter uma continuidade nas suas ações, nas suas implantações, e ele aprende com os erros. Então, assim, eles sempre falam e deixam muito claro que eles aprenderam muito com os erros que eles praticaram. E eles sempre trazem o exemplo dos erros para mostrar como estão fazendo hoje em dia. E a gente não tem essa cultura. A gente, quando tem o erro, a gente quer apontar o culpado. E a gente esquece, a gente não tem histórico. Porque quantas intervenções, quantas soluções a gente já teve que são muito boas, que tiveram um desempenho muito bom e são esquecidas porque troca o governo, porque troca a administração. E aí você tem um histórico de coisas muito boas deixado de lado, você tem um histórico de erros que não é levado em consideração, que é onde a gente poderia aprender, onde a gente poderia evoluir. E aí eu trago mais um ponto que eu sempre falo, né? O Brasil, a gente tem uma cultura que é assim, a gente quer mudar, a gente quer melhorar, a gente quer modernizar, mas a gente não quer mudar processo. Todo mundo quer continuar fazendo a mesma coisa, achando que a gente vai ter coisas melhores. E a gente precisa mudar um pouco essa cultura. Mas o interessante que a Thaís trouxe, o exemplo que ela trouxe é perfeito. O Reino Unido é Reino Unido. Tá? Reino Unido. É unido. É o Reino Unido. E segundo, o sistema de governo não é o mesmo sistema de Estado, são coisas diferentes. Eu tenho um primeiro-ministro e tenho a monarca lá, né? Então tem uma política de Estado e uma política de governo. Separa. Tá? Então um pensa a longo prazo, o outro vai pensar em executar. Um é o executivo do dia a dia e o outro é o planejamento. Legal. O Brasil é tudo uma coisa só, uma mistura e vamos lá. Vamos tocando para ver o que dá, então, né? como que eu vou implantar um sistema de pavimentos se eu não tenho nem perspectiva de longo prazo no governo? A nossa incerteza jurídica é muito grande. As concessões sofrem com isso, por quê? Até 2021, qual que era a lei da balança? Era 10 toneladas, né? 10% no eixo, não é isso? Agora é quanto? 12,5. 12,5. Esses 2,5% a mais é grana, é dinheiro. Por quê? Eu aumentar 2,5% na tolerância não é aumentar 2,5% no dano. É muito mais. E quando a Thaís foi lá assinou o contrato de concessão, ela tinha todo um planejamento para 30 anos, pensando na lei da balança com 10% de tolerância. Passou para 12,5%, 2,5% a mais. O consumo do pavimento vai ser muito maior, muito mais acelerado. Quem vai pagar isso? E aí tem um outro ponto, né? Como medir isso? Isso também é um ponto que vem sendo discutido muito, né, com as agências aí reguladoras, de como a gente coloca isso, como que isso vai ser, de alguma forma, reequilibrado dentro dos contratos de concessão, porque, de fato, a gente vai ter um dano muito maior ao pavimento. É exponencial, né? E, assim, muitos contratos começaram e esse número nem era 10, ele era 7,5, né? Então, assim... De 7,5 passou para 12,5. Então, fora que a gente não tem uma fiscalização atuante com balanças, né? Que nos permitiriam controlar um pouco essas cargas, que, de fato, a gente tem muita carga fora da... com excesso de peso, né? E que a gente não consegue rastrear porque acaba que a gente não tem esses pontos de pesagem, né? Trabalhando efetivamente, ou a gente tem muito pouco desses pontos de controle. Então, isso para a gente é realmente um fator muito importante. E tem um detalhe, porque agora, com a lei da balança, apenas caminhões com mais de 50 toneladas, né, no peso bruto total, que vão ser fiscalizados. O que tiver menos, passa direto por eixo. Então vai ter de tudo. E quem vai sofrer? A concessão vai ter que pagar mais por isso. Aí acabou a engenharia, né? Se deixa o cara passar com excesso de peso, então você
tá andando na rodovia, trafegando ali, vê aquele caminhão se arrastando ali, cheio de excesso de carga ali. Acabou o cara calcular, né, Rodrigo, ali, pelos métodos, ensaio, a empresa executar, controle tecnológico, seguir especificação de serviço, você vai passar o excesso, vai encurtar a vida útil do pavimento, então, né? Então, para os nossos alunos ali que de repente ainda não fizeram um curso, estão começando, essa relação de carga e dano não é uma relação linear, ela é exponencial. Então, esses 5%, 2,5% a mais, que pode parecer pouca coisa, na verdade é uma coisa monstruosa. Porque, de repente, o dano vai ser 70% maior. Não vai durar os 10 anos, pessoal. Nem em sonho. Né? Então, isso não é mais engenharia. Né? Então, a nossa segurança jurídica é muito fraca. Então, a concessão, quando ela está lá calculando os preços de pedágio, isso está na contabilidade dela. Opa, nossa segurança jurídica como é que é aqui? É fraca, então a gente precisa de um risco maior, mas a gente vai ter que cobrar mais pelo pedágio também.